Fala aí, meus amigos flamenguistas, fala aí, nação, tudo bem com vocês? Pessoal, o Palmeiras fechou com Andreas Pereira. E muitos se falam que o Andreas Pereira foi para o Palmeiras porque o Flamengo não o contratou, não o chamou, não entrou em contato, seja lá o que for. O Andreas Pereira, muitos falam que o Andreas esperou demais pelo contato do Flamengo pelo para voltar a contratar ele novamente. Porém, será que realmente é verdade? Eu acredito o seguinte, que o Andrés Pereira realmente esperou muito pelo contrato do Flamengo, pelo contato do Flamengo. Porém, cara, o que o Andrés Pereira cometeu diante daquela final da Libertadores foi bizarro, cara. E tanto para o torcedor flamenguista, tanto para a diretoria, tanto para o clube ali, aquilo vai ficar marcado na história, ele vai ficar marcado para sempre. E muitas pessoas vão falar o seguinte, cara, o Andrés Pereira já ganhou uma Libertadores pelo Palmeiras, porque ele simplesmente entregou aquela final da Libertadores para o Palmeiras. Todo aquele jogo até aquele momento estava equilibradíssimo ali, 1-1. E aí o Andrés Pereira cometeu aquele erro gigantesco ali, entregou aquela bola ali pro Daverson e fez aquele gol. E, bom, aconteceu, todo mundo falha. Eu não tô acusando o Andreas, cara. Pra mim é um excelente jogador, um bom jogador. Não é cracaço de bola, mas joga muito bem ali naquela posição que ele joga ali. Não tem muitos jogadores assim no mundo naquela posição dele, muito bons. Muitos pé de ratos por aí que se acham bons, mas não é tão bom quanto ele. Mas enfim, o Palmeiras o contratou, né? Uma boa, excelente contratação do Palmeiras para o nível do futebol brasileiro, uma excelente contratação. Ao meu ver, ele não se encaixaria no Flamengo mais. Por quê? Porque o Flamengo já tem muita gente naquela posição e que ainda são melhores do que ele. Agora mesmo o Flamengo trouxe o Saul e o Jorginho. Cara, esses dois jogadores, na minha humilde opinião e com todo respeito à história do Andreas e tal, mas o Saul e o Jorginho são melhores do que o Andreas. E tem mais bagagem também. Por exemplo, o Andreas Pereira, ele uma hora ou outra ele tá ali participando da seleção brasileira, das convocações. Mas, cara, o Saul também já é um jogador consolidado pela seleção da Espanha. É, muitos anos de Atlético de Madrid, Chelsea. Assim como o Jorginho, Chelsea, Arsenal e... Sinceramente, o Andrés Pereira ele tá naquele patamar ali também, né? Que ele tá jogando lá na Premier League. Porém, eu acho que o Jorginho, por exemplo, já foi o terceiro melhor jogador do mundo. Ficou no terceiro jogador melhor, terceira posição de melhor jogador do mundo na concorrência ali da bola de ouro. Então, o Jorginho é muito melhor que o Andrés. Convenhamos, né? Ele tá mostrando em campo que ele realmente é muito melhor do que o Andrés. E assim, um jogador que nem o Andrés e pro Palmeiras, como ele já foi ex-Flamengo, cara, que dói no coração, dói, velho, não tem jeito. A gente fica assim com aquela sensação aqui dentro, tipo, cara, até esses dias, esse maluco tava defendendo o meu time aqui. Tava dando sangue, dando suor dele aqui pelo nosso time. Agora ele tá indo na nossa concorrência. Agora ele tá indo lá jogar no nosso rival. Pô, isso machuca, sabe? Mas como profissional e sendo profissional, eu tenho que desejar o melhor pra ele. E eu desejo pra ele o melhor pra ele, que ele faça uma carreira maravilhosa no Palmeiras, que conquiste muitos títulos pelo Palmeiras. Mas eu desejo que esses títulos que ele consiga conquistar pelos Palmeiras, seja aqueles que o Flamengo já esteja fora, não esteja mais participando. E principalmente que não seja em cima do Flamengo. E que de preferência não marque gol em cima do Flamengo como lei do ex, que aí é sacanagem. Já não basta já aquela entregada surreal lá no final da Libertadores ainda marcar contra o nosso time aí. É palhaçada, irmão. Aí tem que respeitar essa camisa, pelo amor de Deus, né? Não pode passar por cima assim não, né? Apesar que se ele tiver essa oportunidade, ele vai fazer isso, porque agora ele tá no novo time, é a casa dele, é o time dele, é a empresa dele, é a empresa que paga o salário dele, então ele tem que doar o seu suor agora e o seu sangue por essa camisa, que é a do Palmeiras. E o que eu tenho que fazer é o seguinte: parabéns, Palmeiras. Fez uma excelente contratação. O Andrés Pereira é um bom jogador, muito bom jogador, gosto muito do futebol dele.
E assim, eu acho que só tem a agregar muito, muito nesse time do Palmeiras, que já é muito bom. Eu tava vendo, cara, o Palmeiras já gastou quase 1 bilhão em contratações, 700 milhões em contratação. Então, agora, tenho certeza que o Palmeiras vai disputar por tudo. O pessoal aí baba demais o Flamengo, o pessoal da mídia aí baba demais o Flamengo. Ah, o melhor time do mundo, o melhor time do Brasil, o melhor time das Américas, blá blá blá. Pra mim, tudo isso aí é balela. Tudo isso aí é pra jogar pressão pra cima do Flamengo, querendo que os times paulistas ganhem. Porque geralmente quem mais fala isso são as mídias paulistas. Então é o seguinte, pezinhos no chão, meus amigos, porque não tem nada ganho. O Flamengo ganhou nada. Esse ano não ganhou nada. O Campeonato Carioca não vale nada, tá? Então o Flamengo já tá fora da Copa do Brasil. Tá na liderança do Campeonato Brasileiro? Tá sim, a gente sabe disso. Tá indo bem, muito bem, tá jogando muita bola. Mas ainda estamos na metade, metade do campeonato. Ainda falta cinco jogos para ser campeão da Libertadores. Então não ganhou nada. Não adianta querer, ah, é o melhor time do mundo, o melhor time do Brasil, o melhor elenco da América do Sul. Isso tem que ser mostrado dentro de campo ainda. Ah, o Felipe Luiz é o melhor técnico do Brasil. Pode ser o melhor técnico do Brasil, mas para isso tem que mostrar dentro de campo. Já tá mostrando, mas nada adianta jogar bem se não ganhar títulos. O que faz ser um melhor time e um melhor técnico é ganhar títulos. E isso o Palmeiras vem fazendo há muito tempo. O Flamengo, desde 2019, 2018, por aí, o Flamengo tem sempre um bom time, um excelentíssimo time e um excelentíssimo elenco. Porém, o Palmeiras tem ganhado muito mais títulos do que o Flamengo, principalmente o Campeonato Brasileiro. E isso é principalmente pela má gestão do time do Flamengo. O Flamengo tem uma boa gestão em questão de faturamento e contratações. Porém, na gestão futebol, tem deixado muito a desejar. Especialmente porque o Flamengo é o seu próprio concorrente. Ele tem sempre um bom time, mas ele sempre se atrapalha. Demite o técnico no meio da temporada, no meio dos jogos, e acaba sempre ferrando com o time do Flamengo. Sempre acontece isso, cara. É impressionante. É um ano após outro ano, sempre repetindo o mesmo erro. É um erro após o outro erro. E o Flamengo precisa urgentemente corrigir isso. Até que agora o Flamengo conseguiu segurar o Felipe Luiz por mais de um ano. Já tem um ano que o Felipe Luiz está aí no comando do Flamengo. E, e o cara praticamente é um estagiário, pode-se dizer, o mini JJ, o mini Mister Felipe Luiz. Porque todos os outros técnicos, até o Dorival, o cara ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, irmão. Os caras demitiram o Dorival, que ganharam uma Libertadores e uma Copa do Brasil, irmão. Que absurdo, que vexame do caramba, velho. Como assim colocar o Vitor Pereira? O cara não ganhou nada no Corinthians. Só porque jogou bem contra o Flamengo naquela final da Copa do Brasil. E os caras contrataram o Vitor Pereira, que não deu nada certo. Contrataram o Sampaoli, que, pelo amor de Deus, foi um dos piores técnicos que já veio na história do Flamengo, cara. Não rendeu nada, o vestiário era uma confusão. Enfim, já desviei muito o assunto aqui. Até parece que eu tô revoltado. Mas não, não tô revoltado, não. Cara, meio de semana esse Flamengo é ruim, né? O time reclama muito sobre o calendário aí de 3 em 3 dias tá jogando bola, mas pra nós, torcedores, é bom demais. E final de semana e meio de semana sem Flamengo não foi legal. Mas domingo tem Flamengo e Grêmio, espero que a gente consiga, ó, fazer pelo menos 4-0 nesse time aí. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like. Ficando por aqui mais um vídeo, valeu. Um grande abraço. Parabéns, Palmeiras. Valeu.